Branca História. Sônia Fátima da Conceição. Hoje, num esforço sobre-humano, lutamos pela integridade do ser, e é a branca história covardemente esfacelou. Nossa luta deixou de ser contra matas, cerradas, vegetações turbulentas, touceiras de espinho, flecha, açoite. Ela se dá bravamente no asfalto, a céus claros, a horizontes abertos. No entanto, hoje, não é menos intensa, imperiosa. Ela explode na garganta do boiafia, nas veias domésticas e em todas as dignas bocas negras que sobrevivem à dizimação da abolição. Branca História. Sônia de Fátima. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu estou tendo o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. É essa conversa que a gente fala sobre literatura negro-brasileira e todas as suas autoras, seus autores. Hoje eu ofereço essa conversa a três poderosos escritores negros: a Ingrid Moradian, Tiago Pedroso e Sueli Fernandes. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Rosângela Nascimento. Salve, Rosângela, bem-vinda, querida. Como está? Salve, Trinho, e a todos, todas e todos que aqui estão. Eu que agradeço, querida, sua gentileza, sua disposição de estar aqui conversando. E aí, por favor, né, Rosângela, se apresente, por gentileza. Eu sou Rosângela Nascimento, eu sou pernambucana, porém resido há mais de 10 anos aqui no Rio Grande do Norte, especificamente na comunidade, no município de Tibau do Sul. Né? Tibau do Sul é uma cidade de origem indígena, onde tem esse significado de a cidade, né, que está entre as águas. E Tibau do Sul tem essa grandeza, essa beleza, né? Por onde você anda, por onde você caminha, você tem água doce, você tem água salgada, você tem água salobra, né? Se for uma pessoa de axé, vai dizer que estamos, né, acompanhados pelas deusas de Oxum, de Iemanjá, de Nanã. Né? Então, tem essa bênção da natureza. Então, aqui em Tibau do Sul, eu dou uma continuidade desse meu fazer, né? Eu sou uma educadora popular, formada em letras, comunicadora popular, especialista em literatura afro-latino-americana, e desenvolvo uma atividade aqui voluntária na Biblioteca Comunitária Alta de Souza, aqui em Cacimbinhas. Então, essa biblioteca ela tem um grande potencial, não é? Pela resistência, não apenas de se manter livros, não é? Mas da gente poder propagar a questão da leitura, da gente formar novos leitores e novas leitoras. Então, essa biblioteca ela é a menina dos meus olhos, não é? Tem aí um acervo de mais de 1.436 livros, e é isso. Rita, eu acho muito interessante isso. Eu quero que você fale dessa sua literatura, desse seu escrito, mas aí você puxou esse toque dessa biblioteca. Tá. Relembre para todos nós, por gentileza, quem foi Alta de Souza. Que é importante a gente lembrar dessa, quem foi essa escritora negra, né? Quem foi Alta de Souza, que acaba não sendo, né? Ou quando né, ela é embranquecida, ela é completamente invisibilizada. Por favor, lembre-nos quem é Alta de Souza. Quando a gente fala de Alta de Souza, então, Alta de Souza ela é uma mulher simbolista, uma mulher negra, né, que foi esquecida pelo tempo, mas para mim, e acredito eu que para a comunidade negra, ela tem uma grande relevância pelo seu fazer histórico, pelo seu fazer literário. Né? Então, quando eu crio aqui a biblioteca com esse nome, Alta de Souza, é porque a Alta de Souza ela teve essa passagem, saiu do Rio Grande do Norte, foi para Recife, Pernambuco, e eu fiz o processo contrário. Eu saí de Pernambuco, né, dessa cidade metropolitana, e vim parar aqui no Rio Grande do Norte, em uma comunidade, e assim, a Alta de Souza lá se torna esse símbolo
de pessoa para poder se manter uma biblioteca, porque ela toda a vida dela foi voltada para a leitura, para a escrevivência, né, para esse fazer literário, e foi uma mulher à frente do seu tempo. Então, manter o nome da Alta de Souza num estabelecimento, numa biblioteca, numa comunidade, que foi construída pela comunidade, que as pessoas foram doando livros e construindo esse espaço, então ela faz todo sentido, né? Então, ela na verdade, o esteio, não é, desse fazer. Não, e é para lembrar a quem nos assiste ou quem está chegando agora, e por favor assine o canal, que nós falamos um pouco da Alta de Souza quando nós falamos das precursoras, né? Dessa questão das precursoras da literatura negro-brasileira, ou literatura de autoria negro, literatura afro-brasileira. Alta de Souza é uma que é falada e que não é, ninguém, né? É uma poeta, simbolista, mas que também tem a questão espírita, tá. Mas é uma questão assim, são pretas e pretos que escreveram antes e que, como eu sempre falo, né, pisaram o mato, né, fizeram o caminho para a gente tá aqui conversando. Mas é muito legal. Aí, Rosângela, por favor, continue. Fale agora da sua literatura. Eu tenho uma presença, eu acredito eu, que ainda é muito tímida na literatura afro-brasileira, mas assim, eu começo com Cadernos Negros, não é oficialmente, mas eu já vinha escrevendo antes, não é? Eu tinha um blog, né, chamado negros.pr e subtítulo Pernambuco Afrocultural. Então eu tenho um amigo também que ele é escritor chamado Lepe Corrêa, e ele já escrevia, é um escritor já muito antigo de Cadernos Negros, e ele me apresentou e me convidou para participar do Cadernos Negros. Então, eu participo do Cadernos Negros no volume 38 e o volume 39. Então, eu digo que eu me lancei na literatura a partir das escritas e dos olhares de Lepê, né? Porque tudo que eu escrevia, às vezes eu escrevia anonimamente, eu achava que ninguém lia, e ele ia lá, lia, e depois ele, ó, não quero ser enxerido, e fazia os comentários dele. E você tem que continuar escrevendo. Eu achava isso muito massa. Aí surgiu o convite para Cadernos Negros e estou aqui. Depois de Cadernos Negros, tem uma passagem por diversas coletâneas, mas eu quero deixar frisado, né, coletâneas de participações de escritas de mulheres negras que são organizadas pela Giovanna P., pela Nájila Oliveira. Então, isso para mim é muito importante, porque o grupo de escritoras negras que fazem parte desses coletivos são mulheres muito potentes, e são mulheres assim que vão lançando para o mundo uma quantidade imensa de escritos. Né? E assim, eu sou uma mulher que me descobri nesse processo de escrita, teve durante a pandemia um chamamento por meio da Aline Cardoso, que pela editora Triluna, para poder novos e novos escritores participar. Então, eu mandei os meus escritos, lá estava eu, uma das selecionadas, foram 24 escritores e escritoras negras para a chamada da Lua Negra. E aí surgiu o meu primeiro livro, que é o Mariposa Negra. E aí onde eu trago com poesias, né, essa mudança, esse translado da minha saída de Pernambuco para o Rio Grande do Norte. Tem muitos poemas que retratam né, o cotidiano da minha vida nesse processo de busca mesmo dessa escrita, que trago muito da cultura de Pernambuco, mas indo de encontro a esse Rio Grande do Norte, né, que aqui estou. Então, posteriormente, ano passado, lancei o meu atual livro, né, que é o Histeria, que é pela revista e editora África e Africanidades. São 60 poemas, e eu criei uma meta de escrever um poema por dia, então 60 dias estava aí o meu livro nascendo, e pegou resquícios da pandemia, né, do processo político, e aí ele vem com um senso crítico muito grande, porque a gente viveu um processo de desgoverno, e isso vai repercutindo na nossa escrita, porque nós somos, né, fruto do meio, e eu aprendi, né, e acredito que, enquanto ser humano, a gente não separa vida, obra, né, literatura, o nosso fazer, né, tudo está em nós, e a gente vai transcrevendo e trazendo para o nosso dia a dia, e a gente vai transpirando por meio da escrita.
Legal. Querida, decifra para a gente, assim, principalmente assim, esse segundo, histeria. O que é isso? O que é histeria? Eu trago histeria de uma forma assim bem poética, inquietante, e até posso dizer que eu modifico esse sentido de histeria, né? Porque histeria ele é visto na nossa sociedade, ele foi construído na nossa sociedade de uma forma muito negativa. A mulher que é histérica, né? Ela está ali sendo vista de uma forma muito feia, muito, né? Mas histérica para mim que eu trago é uma mulher empoderada, é uma mulher enfurecida, mas naquele sentimento de buscar suas garantias de direitos. Então, eu vou trazer um pedaço, não, vou trazer o poema, né? Do que é histeria. Então, histeria, para mim, ele é escrever com útero, com a alma feminina livre, repleta de anseios por um mundo melhor, equânime e sem violência. Isso, para mim, é histeria. Legal, legal. E o que esse livro histeria? É como que ele tá? Conta pra gente, sabe? O tempo é seu. Fale dele, fale da sua escrita, porque depois eu quero falar dessa questão dessa literatura afro-latina que você falou. Então, histeria, ela tem um pouco de tudo, né? Eu trabalho a questão da violência contra a mulher, trabalho a questão da fome, que é muito demarcada pela Maria Carolina de Jesus. Então, tem um poema específico, diante de Isso também foi durante a pandemia, não é? Uma cena que eu vi no jornal que uma criança de 8 anos ligava para a polícia 180, não é? Fazendo uma denúncia. Aí, quando a atendente, ela recebe a ligação, e aí a criança diz que não tem comida em casa. E aí, diante disso, existe toda uma mobilização por parte da polícia que está ali e leva alimento para essa criança. Aí eu tive um insight, eu disse, não, isso tem que ser registrado, isso tem que ser, né, é, de alguma forma a gente tem que demarcar isso, porque faz parte da história. Aí eu fiz o poema João Liga 180, contando uma parte dessa história desse menino e trazendo a reflexão, porque durante a pandemia o Brasil voltou para o mapa da fome. Aí isso foi invisibilizado, né? Veio à tona com as questões das cobranças, né? Das políticas públicas que a gente teve, né? É, retiradas, né? Na verdade, muitos direitos. Então, isso vem com muita força, né? Isso o povo começa a solicitar a busca e a volta das políticas públicas. Então, isso é algo muito presente. Não é a questão do meio ambiente, não é do cuidado com esse fazer, não é dos Yanomamis que estavam passando fome. Então, é isso, né? E tem muito de mim também, né? Enquanto mulher preta, nesse circular, nesse percurso que vou e volto, estou transitando. Então, é isso, e é sobre nós, não é? É sobre nós. O livro é Sobre sobre nós, nós. sobre nós. Porque uma coisa que o que a gente está vivendo e agora está sendo constatado, e esse olhar político daqui para frente a gente tem que perceber assim, e esses direitos que nós imaginávamos ser eternos eram de areia. Porque na primeira má votação que fizemos, que vamos fazer outras, infelizmente, mas na primeira má votação que fizemos, aquilo ruiu, né? Onde a Isso, gente imaginava que estava uma questão de. A gente tinha que brigar, começou a brigar pelo pão. Então, uma coisa que a gente precisa perceber de transformar é assim, esses direitos eles ficarem acimentados, né? Fortalecidos, né? Embalbazados, né? Serem embalbar para isso. ficar, porque senão, assim, o primeiro má votação que a gente fizer, que vai se fazer outras, infelizmente, a gente perde tudo. E a gente não regride 4 anos, a gente regride 400 anos, né? A terra chata, né? Nesse último, quando a terra chatou, né? Lógico, não foi, mas sabe, você começar a discutir se a terra era plana, imagina que bobagem. A gente teve que discutir, tem que discutir sério, né? Então, isso é uma coisa, e principalmente essa questão da literatura. Querida, e aí, onde chega essa literatura? Por quê? Ah, a gente ainda não tem noção, estamos ainda aprendendo essa nossa literatura de autoria preta.
no Brasil, né? Então a gente poucos ou quase ninguém sabia de Alta de Souza. Maria Firmina nem sabe, agora está sabendo. Carolina Jesus está chegando. Sendo que tem entre essas duas ou essas três, assim, tem outras mulheres negras, né? Nem falar de todos, né? Mulheres negras falando, né? E essa literatura afro-latina que você traz, o que que a gente tem? Nessa literatura afro-latina, a gente tem uma gama de pessoas. E eu quero trazer como destaque a mulher que fez o prefácio do meu livro, que é a Ed Justino. Né? Então, ela traz uma reflexão muito bonita, né? E ela, assim, escreve e faz o link do meu escrito com outras escrituras. Então, além da Alta de Souza, da Maria Carolina Jesus, ela frisa a questão da Lélia Gonzalez, né? E outras escritoras que a gente vai se perdendo no contexto. Então, a gente fala hoje de uma Angela Davis, mas a Angela Davis, ela diz que a grande referência dela aqui no Brasil, né, de forma de você trabalhar a questão da interseccionalidade, foi a Lélia Gonzalez. Né? Então, a gente vai se reconstruindo nesse processo, né, e vai se vendo. E a nossa literatura, eu digo que é nossa mesmo, porque é de nós para nós e para além. Não, é? Não tem esse sentimento de pertencimento. Nesse processo é educativo, da gente expandir, da gente reconstruir. Então, não é? A literatura afro-latino-americana, ela traz uma gama de possibilidades, não é? Desde Abdias Nascimento, não é? A gente pode trabalhar, não é? Um Mandela, não é? A gente pode trabalhar a questão de outros ícones afros, não é? A gente pode trazer personalidades do nosso esteio brasileiro, mas a gente também tem uma referência afro-americana e uma referência latina, né? Que tem aí um monte de mulheres produzindo, escrevendo, não é? Lamentavelmente, a gente vem perceber a Bell Hooks, né, pós-falecimento. Muita gente passou a ler Bell Hooks, né? E a Bell Hooks, ela é essa escritora que eu conheci quando eu estava na minha adolescência, né? Para poder falar de amor, para poder falar da questão do meu cabelo, da minha estética, né? Para poder eu me reconhecer enquanto mulher preta, me sentir bonita. Né? Então, hoje a gente tem, acredito que a internet ela tem esse papel, né? De contribuir com esse, não é, esse link de acessibilidade, de tornar público, mas poucas pessoas têm acesso ao livro físico, poucas pessoas param para ler de fato, né, as biografias, ler as obras inteiras, mas as pessoas elas têm, não é, querendo ou não, uma janela, não é? Abre ali uma janela e vão sabendo, mas a literatura afro-brasileira e americana ela tem uma gama, né, de conhecimento e diversidade que faz com que nós, afro-brasileiros, possamos, né, conhecer melhor o que é o continente africano, né, o que é essa literatura, essa cultura, né, que não é só a questão do candomblé, que temos, né, outras linguagens, que temos outras origens, que temos outros fazeres de fazer cultura, não é? Que temos uma diversidade tão grande que a gente vai linkando e a gente vai incorporando na nossa vivência, não é, brasileira e a gente não sabe, né? O nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso, não é, jeito brasileiro de gesticular, tudo isso, né? Tem outras histórias, me descende de um outro povo. Então, quando a gente fala em cultura afro, brasileira e latina, a gente traz, na verdade, o mundo com a gente, não é? O mundo que vem com a gente, né? Porque tem uma gama de fazeres, de coisas que a gente vai descobrindo nesse processo, e principalmente quando a gente trata de religiosidade, né? E literatura. Com certeza, né? Não é só o português que nós falamos é graças aos negros, né? Sim, só por isso. A gente só pensar nisso, né? Como tem se falado, e eu tenho falado bastante assim, fomos sequestrados não pela força de trabalho, mas pela nossa tecnologia, pelos nossos saberes, né? E a gente está aqui, indica que os rios que correm na África também correm aqui, graças aos céus, né? Então, essa é uma ideia, assim. Querida, vou pedir para você declamar mais um poema seu, por gentileza. Deixa eu ver aqui, João, ele liga 108.
e diz assim: Maria acordou, escovou os dentes, arrumou os cabelos, fez café, soprou, soprou, tomou, de gole em gole, lavou os pratos, organizou a casa, limpou o quintal, ligou a TV. O noticiário falava do aumento do preço do botijão de gás. Naquele dia, não tinha nem feijão para cozinhar, mas um aumento para somar. A barriga roncou, avisando que é hora de almoçar. Hoje não tem comida, mas amanhã, como será? Forrou a mesa com jornal. Maria orou, agradeceu pelo dia de hoje, mas amanhã, como será? Sonhar para alimentar a esperança, sonhar para acordar numa nova realidade, de poder comer 3 vezes ao dia. Seu filho João abriu o armário e ligou 190. A atendente pergunta qual a ocorrência. João logo diz: aqui em casa não tem comida, tem fome. É esse momento que que a poesia, que o poema se faz carne, né? Que a gente tem que dar essa repetida, tem que fazer essas outras coisas. Querida, continue, o tempo é seu. E essa trajetória dessa escrita, retomar, né? Você começou nos cadernos 38, a gente está agora, né? Foi lançado no mês passado, né? O mais recente, 45, né? Então tem esse tempo de escrita, tem essas participações. Isso. É, como eu digo, né? Minha escrita ela traz diversos recortes. Aqui na página 30, aí eu faço uma homenagem a Lima Barreto, mas assim uma reflexão sobre a questão do 13 de maio. 13 de maio é o nome do poema que diz assim: 13 de maio de Isabel apenas ficou no papel a assinatura da Lei Áurea, não garantiu emprego, educação, moradia, liberdade, tardia, sem respeito, direito, resta apenas a indignação de continuar na luta pela apropriação da nossa história, da memória a retóricas, apagadas e camufladas. Os rastros não foram apagados, as correntes ainda estão presentes, mesmo que ainda invisíveis, em domínio dos nossos opressores que nos assombram, zunindo esta porra de falsa liberdade. 13 de maio. Saúdo Lima Barreto, visionário da esperança, onde a caneta liberta ecoa, fazendo arte pela literatura. E viva Lima Barreto! Viva Lima Barreto, viva! Mês passado nós tivemos, né? Até falamos do Diário de Hospício, falamos muito, eu e Gabriel Messias, sobre Lima Barreto, da sua importância, né? Esse E da Barreto ele sua. foi muito, digamos assim, é, excluído pela literatura, né? Pela literatura não, pelos que fazem ou dizem, né, fazer a literatura, né? Quando a gente vê isso num olhar eurocêntrico, né? Então ele foi excluído desse processo. E pior, né? Excluído muitas vezes em vida, né? Em vida ele foi excluído, foi rejeitado, e tem aquela questão que eu não canso de dizer. A Semana de Arte Moderna, que foi um evento aqui da elite paulista, que, né, não teve a retumbância que a gente imagina e fica pensando que tenha depois, teve, não teve. Ela negou Lima Barreto. Ela negou, como o Lima Barreto, João do Rio, Gilca Machado, ela negou os autores pretos e pretas, né, que existiam e muitos aqui no Brasil. Então teve aquela elite aqui embaixo, aqui em São Paulo, né, que a coisa só retumbou 20 anos depois. Então, Lima Barreto é muito importante. Não é um pré-modernista como aquelas escolas, né? Ele era muito mais modernista do que foi. Ele era realista e aquelas, né?
é perceber assim que essas escolas literárias elas servem só como parâmetro. E ficar imaginando, pô, na mesma casa, Lima Barreto, graça a coisa, e Monteiro Lobato, é falta do que fazer, né? No pré-modernismo é terrível. São outras histórias, outras escritas, assim. Ó, daí trazer Lima Barreto nesse processo de histeria, porque Lima Barreto ele foi tido pelas suas ideias, não é? Avançadíssimas como louco, histérico, não é? Então trazer ele para esse livro Histerias foi uma coisa, não é, da gente dar voz Foi um achado, um achado, um achado. sobre isso. Continue, querido, o tempo é seu. Quero mais É, um poema, uma consideração para a gente fazer até um intervalo, né? Chamar outra. então eu vou trazer um poema que eu gosto muito, que é chamado de Afoita, e que traz muito de mim. Então, diz assim: Afoita, sou quando me negam meus direitos. Afoita, quando me negam a minha identidade. Afoita, quando ridicularizam a minha imagem. Afoita, quando batem com palavras. Afoita, quando pensam que ainda sou escrava. Afoita, quando busco igualdade. Afoita, tal qual a equidade. Afoita, 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 gritarei mesmo que me caiam. Sou afoita porque, ao invés de respeito, tudo é sacanagem. Que ótimo, querido, que ótimo. Então, querida, eu vou pedir licença para você, para a gente poder falar de outras e outros, né? E, né, sempre informando, sempre pedindo para que, por favor, Aqui, aguardo você ouvindo tudo. aí para a gente começar, né? ah, falar, né, nesse momento agora, fazer esse momento griot para gente. Vamos lá? E o Kim a gente chama hoje, né? Essa menina que já teve aqui no Notas de Escurecimento é a Elisandra Souza. Elisandra, nascida em 1983, né, aqui em São Paulo, mas cresceu lá numa cidade, pequena cidade da Bahia. Em 96, ela retornou para a capital, onde ela conhece e inicia seu diálogo com a cultura hip hop. Ela é criadora de Mangiba, um fanzine de poesia que circulou de 2001 até 2005. E ela começou a frequentar os saraus, principalmente o sarau da Cooperife, em 2004. Posteriormente participou de jornais, tá? E em 2006 ela ingressou no jornalismo. A partir daí recebeu um convite da ação educativa para escrever a agenda cultural da periferia. E aí ela deu inicio ao seu processo de escrita, através de diários pessoais, através desse coletivo, né? A poesia de Elisandra tem como ponto de partida a vontade de revelar sua condição étnica e de gênero, sem que necessite utilizar as palavras. Seu poema Em Legítima Defesa impulsionou a, a criação do livro Águas de Cabaça, onde aborda a violência contra a mulher e relatos de casos da mídia. Perante toda uma herança escravocrata, Elisandra entende que a mulher negra está na base da sociedade. Em uma das, em vez de que as discriminações de raça, gênero, onde se entrelaçam. Ela também é autora do livro Águas de Cabaça, né, poesia, e uma das organizadoras, com a Yara Aparecida, desse livro, Literatura Negra Feminina, poema sobre vivência, que ela reúne várias escritoras potentes que estão por aí escrevendo, fazendo, tá? Então, Elisandra Souza, procurem, vejam, olhem, assinem o canal, tragam as coisas, e aí vamos voltar a falar sobre com a Rosângela, dessa importância dessa mulher negra que fala, que escreve, né, Rosângela? É, sim. Muito feliz em participar desse momento, onde a Elisângela é uma das pessoas, né? É que está sendo aqui ovacionada. Ela tem uma escrita muito potente.
não é? E é uma referência, não é? Por ser uma mulher negra jovem, atuante, não é? Faz parte do Sarau das Pretas, não é? Então tem traz uma literatura negra muito potente e trazendo essa questão da força dos orixás, não é? Que é algo muito brilhante. Então, quando nós, mulheres negras, não é? Estamos nos lançando nesse contexto da escrita, parece que tudo que a gente faz ele ganha uma amplidão muito grande, né? E vou me reportar a um dos livros dela, que é a questão da água de cabaça, né? A cabaça, ela traz essa questão do universo, da questão da criação do mundo. Nós estamos aqui, Não, né? é importante a gente trazer esse realce, né? É importante, porque é o nosso trabalho, trazer esse realce dessa mulher negra que está escrevendo, desse povo negro que está escrevendo, desses homens negros que estão escrevendo, que não estão escrevendo sozinhos. Traga pra E, gente, então, o que você está escrevendo, querida? eita, atualmente eu tenho dado uma parada na minha vida de escritora, né? Porque eu estou com tanta coisa, né? Eu estou tentando, né, nesse processo, criar projetos, né, que favoreçam a minha comunidade. Então, assim, mas eu tenho livros prontos para ser lançado, para se organizar, né, para poder já ter um direcionamento. Mas, assim, enquanto vida literária, eu estou distribuindo, né, e propagando ainda o meu livro Histeria. Né? Uhum. Acredito que ele vai, né, eu quero pedir aí a Nájila, né, uma segunda edição com o maior número de livros para que a gente possa também alcançar, né, uma gama maior de leitores. Perfeito. Então, tragam, né, por gentileza, dá algumas. Você falou do prefácio, que eu gostaria que você falasse mais desse seu prefácio, se puder ler, né? Seria bem interessante, assim, ler esse prefácio, que ele é bem potente, onde tem todas essas coisas, para principalmente deixar para quem está nos assistindo esse gostinho de, olha, Ah, vou ver esse livro da Rosângela. primeiramente, eu vou repetir, né? A Ed Justino, que é uma escritora paraibana, pré-faciadora, tem um canal no YouTube que divulga mulheres negras, trazendo essa questão da vibe literária, e também está no Spotify. Né? E ela começa o prefácio dizendo assim: nas rimas, versos, vozes de uma mulher sagrada, a poesia feminina negra faz histeria, autooforria. Né? Abraçar a poesia na perspectiva de Lorde, 2019, como destilação da experiência e da iluminação, enquanto força que faz nascer o pensamento gerador da ação e, consequentemente, da mudança é, antes de tudo, ratificar que, para as mulheres, a poesia não é luxo, é uma necessidade vital da nossa existência. É da poesia que nos valemos para nomear o que ainda não tem nome e que só então pode ser pensado. Os horizontes para longínquos das nossas esperanças e dos nossos medos são pavimentados pelos nossos poemas, esculpidos nas rochas que são nossas experiências diárias. Ela traz esse trecho de Lorde, 2019, na página 47, né? E a Ed Justina ela faz um prefácio maravilhoso, como eu disse lá atrás, inúmeras mulheres negras fazendo essa reverência com maestria, né, com essa potência da escrita da mulher negra. Eu acho que foi um achado, né, essa mulher, essa irmã que a vida me trouxe nesse escrito tão potente, né, com tanta humanidade, né, que a gente vai querendo, né, tecer coxas, né, de retalhos, para que a gente possa estar se encontrando e que a gente possa estirar essa coxa que muitas mulheres possam estar se vendo. Né? E a Ed, ela conseguiu fazer isso no prefácio. Legal. Querida, dá o serviço. Como que nós conseguimos adquirir? Na sua mão? Na sua mão, como que é? Como que eu consigo adquirir com a Africanidade? Eu quero esse livro. Como que eu vou adquirir? Você pode entrar em contato com a África e Africanidades, a revista, que é a editora África e Africanidades, pode entrar no site por meio do Instagram, né, no site,
Mas pode também ir lá no meu perfil, arroba nice.rosângela, aí manda lá no meu direct as informações e chega até você sem problema nenhum. O livro ele custa R$ 30, mais o reembolso postal fica no valor acessível. Com certeza, vamos pensar nisso, ver esses livros da Rosângela para a gente conversar. Dando essa dica, eu vou pedir uma licença para você para fazer o nosso estante preta, querida, por gentileza, Ok? né? E aquele pedido importante para todas e todos, assim, assine o canal, né? Dê o seu aprove, deixe seus comentários, né? Porque é lembrar que com esse aprove, com esse like que vocês dão, mais gente vai conhecer essa nossa questão, mais a gente vai ficar conhecido, né? Vamos, né? As pessoas que quebram o algoritmo. E o primeiro dessa nossa estante preta é Ancestralidade Criou. Relato e experiência de educação escolar quilombola, a partir das águas da Ilha de Maré. Organizadora Nádia Maria Cardoso da Silva, selo Malé. A educação escolar quilombola tem possibilitado às secretarias de educação municipais, estaduais, a compreensão de que, ainda que a maioria dos quilombos estejam situados nas áreas rurais, essas comunidades não estão isoladas. Suas demandas no campo da educação incluem a urgência do direito ao conhecimento de suas origens e história, direito a uma educação básica de qualidade, a formação profissional de jovens e adultos, acesso à tecnologia e ao ensino superior em universidades públicas e de qualidade. Nesse sentido, a compreensão dessas demandas e questões ajuda o sistema escolar a desmistificar o equívoco e preconceito sobre as comunidades quilombolas, ao mesmo tempo que possibilita a essas instituições revisar suas políticas educacionais, principalmente aquelas voltadas para a população, né? População indígenas e comunidades tradicionais. Esse livro, ele traz esses relatos, essas urgências, né? Esses fazeres que são importantes, todas e todos nós sabemos e estarmos atentos. Então, anotem. Ancestralidade Griot, relato de experiência de educação escolar quilombola a partir das águas da Ilha da Maré. Selo Malê. Uma outra é Minha Cabeça Me Salva ou Me Perde, autora Camila Polgata Guiar, Apris Editora. Esse livro lança sutilezas, conflitos e negociações entre as diferenças internas dos segmentos religiosos afro-brasileiros e são analisados pela autora, mostrando as contradições e os modos, e como que é isso, né? Como é essa formação que a gente estava falando, como essa formação que a Rosângela está falando, de várias Áfricas que nos formam aqui, que não é, ela não é única, ela é várias, e vários rios que se formam aqui, rios. E esse livro traz, principalmente na questão da religiosidade, que a Rosângela frisou, Minha Cabeça Me Salva ou Me Perde. Camila Fogaça Linear. E, por fim, vamos falar sobre o Massacre dos Libertos, sobre a raça e a República do Brasil. Matheus Gato, que já esteve aqui, editora Perspectiva. É importante a gente sempre frisar que essa história é um resultado da escolha. E muitas vezes alguns, e a branquitude e esse olhar europeu, escolhe algumas histórias para falar ou não. O Massacre do Liberto, ele recupera aos brasileiros a violência histórica do racismo e da escravidão, a partir de dois fatos: a abolição da escravatura e a proclamação da República. Narra o massacre de negros que protestavam em São Luís do Maranhão, temendo que a República recém-construída lhe tirasse a liberdade recém-conquistada. A partir desse episódio, o texto traça um panorama de reações racistas que formavam e se incorporaram na estratégia desses senhores brancos para perpetuar o preconceito e a marginalização, né? E principalmente quebra a questão do mito da fraternidade.
É bem interessante ler essa história, né, como que é essa construção, um massacre dos libertos. Matheus Gato, editora Perspectiva. E aquele sempre pedido, por gentileza, deixe seus comentários, assine o canal, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer. E vamos continuar ouvindo Rosângela, certo, Rosângela? Certo, sim. A fala é sua. O que você nos conta agora? A gente já está nesse nosso momento finais, mas o que você nos conta, o que você faz nos antever agora nessa sua literatura, querida? Deixa eu trazer, eu quero trazer um poema. Hoje é dia dos povos indígenas, né? 19 de abril. E aí tem um poema, né, na página 76, que chama Os Filhos de Gaia, que diz assim: em diversas investidas, apagamentos, destruições, contínuos genocídios do povo indígena, sem água para beber, sem peixe para comer, choram Yanomamis, em pele e osso, em total desnutrição. Choram os filhos de Gaia, donos da terra, seguem garimpando sonhos. Né? A gente tem hoje a população, os povos indígenas, né, sem ter o direito da demarcação de uma terra que são deles, né, por pertencimento, né, por história. Então, a gente tem aí um governo que a gente está com toda a expectativa que possa tentar amenizar ou reverter, não é, alguns danos que foram causados. Então, não é que hoje, a data de hoje, ela seja uma data que seja demarcado, de fato, essa questão da cobrança, e que esses povos sejam vistos e olhados com respeito, com dignidade, e que sejam, de fato, restituído a eles o que lhes é de direito. Com certeza. Querida, eu vou fazer os pedidos, meus pedidos, porque né, eu quero mais 3 poemas seus agora, 2 agora e um para a gente finalizar. Então, você escolhe para declamar, Ah, para a gente saber né, desse mais recente livro, né, de Rosângela Nascimento. Vamos lá. ok. Deixa eu ver aqui. Eu vou aviso. Oxum, deusa das águas doces, repassa aviso importante. O lixo que estão jogando no leito dos meus rios, estão indo de encontro ao mar. Lamento pelas águas perdidas, mas as chuvas renovam ciclos, alimentando tudo na natureza. O lixo irá matar animais, peixes, tartarugas, inúmeras vidas impactadas, podendo ser evitado com apenas um gesto. Literatura é isso, né, para a gente poder pensar também, não é? Ah, eu sou apaixonada por literatura, porque a literatura ela traz a questão da reflexão das pessoas, a gente, não é? A gente não pode ver literatura só entre palavras bonitas, né? Entre, não é? Pessoas que saibam pensar, né? Porque fica, né, nessa questão eurocêntrica, né? Uhum. Bota num pedestal, né? A literatura é todo um fazer, né? Tudo que está ali envolvendo, né? O nosso dia a dia. Então, nesse contexto, deixa eu trazer uma poesia assim que mexe, né, nessa questão bem do nosso dia a dia enquanto ser mulher, não é? Que é Medusa, ela é da página 49. Medusa, não olhes nos olhos, você irá se petrificar. Verdade pode se lançar no ar. Angústias, Medusa, injustiçada, castigada e amaldiçoada. Mulher de beleza sem igual, cabelos belos, a culpa, o mito, a mulher Medusa. Poderosa, mesmo com sua cabeça fora do corpo. Mulher, violência, tempo, homem. Mito, perseguição silenciosa das mulheres gorgonas. Somos nós mulheres, né? Que a gente está ali, e quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a falar,
E quando traz essa questão da metáfora, que mesmo com a nossa cabeça fora do corpo, né, a gente começa a atingir, é porque o nosso corpo ele fala. Né? Então a gente inquieta pela questão dos nossos movimentos, dos nossos fazeres, né? E aí a gente vai tentando romper os ciclos de violências, mesmo sem a gente ter essa atitude de falar, mas apenas com lançar de um olhar, né? A gente é medusa. Com certeza, com certeza. Então, estamos aqui, pedir essa última licença, né, fazer essa sugestão, né, para verem aqui no canal, mas sempre lembrando que essa conversa, poderosa conversa com a Rosângela, foi oferecemos para Ingrid Moradian, Tiago Pedroso e Suede Fernandes. E falar em Suede Fernandes, essa indicação para assistir no nosso canal. O Notas que nós fizemos com Suede Fernandes, que foi divertidíssimo, poderoso, e também falou, né, o que é ser uma mulher que escreve, né, que Suede é essa que me dá o prazer de caminhar. Fizemos juntos Pretos Encontros 2, fizemos juntos o Pretos Encontros Jovens e vamos fazer vários outros livros que vamos lançar agora, né? Então, vejam lá a conversa com o Suede Fernandes que nós tivemos. E é isso, querida, né? Agradeço a gentileza, sua paciência. Como eu falei, eram três, falta um poema para você fazer esse seu poema de despedida, por despedida assim, desse programa, dessa conversa, né? E agradecer sua gentileza e me colocar à disposição mesmo, ó, querida. Tá aqui, tá gravado. E chama. Ai, que bom, fico muito feliz, né, com esse espaço que você cedeu, Lênin. Né? A literatura, ela necessita de ter ambientes de pessoas como você, para que a gente possa estar ampliando nossas vozes, nossos fazeres, e estar trazendo outras mulheres, outros escritores, porque quando a gente fala, né, desde do prefácio, né, que foi escrito aqui, a gente vai trazendo uma gama de pessoas. Né? E é de pessoas como você que a gente está precisando para que a gente possa ampliar vozes, fazer ecoar, fazer ressoar. Ah, então, eu vou trazer um poema que está no finalzinho do meu livro, Histeria, que chama-se O Fim. Ai, vai ficar uma reflexão aí boa, né? Que diz assim: o fim, tempo, é a palavra-chave. Resistir para permanecer lutando, acreditando no futuro, pautado em esperança. O fim pode ser início. Oxalá nos guia, temos baobás enraizados dentro do peito. Que Oxalá possa nos permitir, não é, uma grande grandeza de novas vidas e novos ciclos, que a gente possa enraizar, que a gente possa prosperar sempre. Beleza, querida. Agradeço a gentileza, agradeço a sua disponibilidade e peço a todos que estão assistindo, assinem o canal, façam perguntas, vai, procure o livro da Rosângela, vê os outros livros, procure os meus livros também. Vai, vamos ler autorias, vamos ler Negras e Negros Vivos, por favor, também, também, né? Também, porque a gente tem Elisandra, tem Suede, tem Ingrid, tem Tiago aqui escrevendo, fazendo, a gente está fazendo essa literatura, né? Literatura do nosso tempo. Querida, muito obrigado, querida. Eu que agradeço, Plínio, e pedir mais uma vez, assim como você fez, que todo mundo assine o canal, curta, compartilhe, que a gente possa levar a literatura preta para muita gente. Axé e gratidão. Até, queridos. Tudo de bom. Até.